O presidente Lula está começando a falar agora nessa agenda que ele está em Contagem. Dá para a gente ouvir ele um pouquinho aí? Vamos ouvir. Controle, sabe, dos atos. É muito demorado. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, a segunda coisa é dar os parabéns à companheira Marília. Porque tem uma coisa que eu aprendi na presidência da República, que o que faz o dinheiro não é o discurso. O que faz a obra não é o discurso. Não adianta a pessoa dizer que precisa de um viaduto, que precisa de uma avenida. Se ela não tiver o projeto, não vai sair nem o viaduto nem a avenida. E quando você apresenta um projeto, e o projeto é um projeto que tem começo, meio e fim, é um projeto que tem viabilidade, eu digo sempre, com o projeto o dinheiro aparece, sem o projeto o dinheiro desaparece. E a Marília tem a capacidade de apresentar proposta e a capacidade de transformar em realidade aquilo que era um simples projeto. Por isso, parabéns, companheira Marília, pelo teu trabalho na Prefeitura de Contagem. A segunda coisa que é preciso um esclarecimento. Eu sei que aqui tem empresário, não sei se eles estão aqui ainda, porque muita gente foi embora também, porque todo mundo tem o que fazer. Essa é um dos Estados Unidos. Sabe, tem muita gente incomodada. Tem muita gente falando sem saber o que está falando. Mas o governo, todas as medidas para proteger os nossos empresários exportadores e para proteger os nossos trabalhadores. É por isso que a primeira medida que nós tomamos foi fazer uma reunião e colocar 30 bilhões de reais de crédito para que a gente comece a fazer o primeiro enfrentamento aos possíveis prejuízos que a empresa nossa possa ter no exterior. Mas não é só o dinheiro que vai resolver. O que eu tenho dito é que a gente, se não quiser vender para alguém, nós temos que procurar outro alguém. Se alguém não quiser comprar o nosso produto, a gente não tem que ficar chorando leite derramado. Nós vamos procurar outro comprador para o nosso produto. E é assim que nós temos que fazer. E também nós temos coisa que a gente pode taxar os produtos americanos. Por enquanto, nós estamos com muita tranquilidade. Nós colocamos o meu ministro Alckmin, vice-presidente da República, o ministro Fernando Haddad e o ministro Mauro Vieira para negociar. Acontece, é importante os empresários saberem disso. Não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Não tem ninguém. Na semana passada, o secretário de Tesouro americano tinha uma audiência por telefone com o ministro Fernando Haddad às 4 horas da tarde. Ele suspendeu a reunião com o Fernando Haddad e foi atender o Eduardo Bolsonaro para contar mentira para ele lá nos Estados Unidos. Então o Brasil não quer ser tratado como moleque. O Brasil já tem maturidade suficiente para ser respeitado. Não é porque alguém é mais rico do que eu que pode falar grosso comigo, não. Não pode. Eu aprendi com a mãe analfabeta. Educação, a gente não aprende na escola, a gente aprende no berço. Se você não for educado em casa, você dificilmente será pessoa educada. Então nós estamos tentando negociar. Temos muita gente à disposição de negociar. Ontem eu ainda disse numa entrevista que quando quiserem negociar, o Lulinha Paz e Amor estará de volta. Porque eu comecei a minha vida negociando. Eu a vida inteira negociei. Eu fazia greve de manhã e negociava de tarde. Fazia de tarde e negociava no outro dia. Eu não tenho problema de negociar. O problema é que você não tem interlocutor. E qual é o problema? É que a taxação aos produtos brasileiros, feito pelo governo americano, ela tem como base uma mentira muito grande. Ou seja, ele disse que estava taxando os países, que os Estados Unidos tinha déficit comercial com os países. Ou seja, déficit comercial é
aquele país que paga mais para a gente do que recebe. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, o Brasil exportou 40 bilhões para os Estados Unidos. E eles exportaram 47 bilhões para nós. Significa que nós tivemos um déficit de 7 bilhões. E significa que eles tiveram um superávit de 7 bilhões. Porque eles exportaram 7 bilhões a mais. Em 15 anos, eles tiveram um superávit com relação ao Brasil de 410 bilhões de dólares. São 1h27. O presidente Lula está falando nessa agenda em Contagem. Nesse início de discurso, elogiou muito a prefeita de Contagem, a Marília Campos, do PT, e falou muito sobre essa questão da taxação imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. Em resumo, que está disposto a negociar, mas os Estados Unidos não querem, na visão dele, até porque, segundo o presidente, essa taxação é muito mais política do que econômica. Trouxe números que mostram, segundo o governo brasileiro, que há déficit do nosso caso, da economia brasileira em relação aos Estados Unidos. Criticou o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e segue falando lá em Brasília. Agora, 1h28, o Edson Costa, nesse bloco, o Edson Costa está na ponta da linha, está acompanhando essa agenda do presidente Lula, que está falando, então, nesse momento em Contagem, e tem outras informações sobre a agenda em si. Oi, Edson, boa tarde. Opa, oi Alan Passos, boa tarde para você, para quem acompanha o Itatiaia agora. É isso, o presidente Lula está neste momento discursando aqui em Contagem e ele foi muito enfático em criticar, o tarifaço americano contra o Brasil, mas também outros vários discursos aconteceram aqui nos últimos minutos, como por exemplo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, a prefeita de Contagem, a Marília Campos, do PT. E o tom aqui tem sido muito também de levantar o nome do senador Rodrigo Pacheco como vice, como pré-candidato ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Isso foi um discurso unânime entre os que discursaram antes do presidente Lula, que ainda fala aqui em Contagem. Eu conversei mais cedo com o vice-prefeito aqui de Contagem, Ricardo Faria, que exaltou muito essa extensão do metrô aqui em Contagem. Afirmou, inclusive, que essas novas estações, agora 3 estações, uma sendo anunciada hoje, vai influenciar, abrir caminho para que o metrô talvez um dia chegue a Betim, na região metropolitana. Vamos ouvir. Uma obra fundamental, uma obra que muda a cena da mobilidade urbana da cidade. Ela contempla especialmente aqui a região da sede, traz um dinamismo para a cidade. Então a gente está muito feliz de receber o presidente Lula no aniversário da cidade, onde a gente faz essa grande entrega para o município. E, vice-prefeito, sobre essas estações do metrô, o que necessariamente está sendo anunciado de diferente? O que é que a população de Contagem pode contar a partir desses últimos anúncios de expansão do metrô? Olha, a gente espera, com a vinda agora do presidente Lula, ao lado da prefeita Marília, que ele faça o anúncio de um investimento de quase R$1 bilhão, que vai ter a ampliação do metrô, até a estação ali do Beatriz, onde a gente consegue atender ali o Parque São João, um incremento de quase 26 mil novos usuários, E isso abre as portas para que o metrô possa chegar até Betim, Então, assim, é um grande anúncio, É um sonho histórico aqui da região metropolitana. Apenas 4% foram taxados. Nós ouvimos Ricardo Faria, que é o vice-prefeito de Contagem. Volto com você, Alan.